Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele nasceu no interior do Rio Grande do Sul, em uma propriedade de apenas 8 hectares. Cresceu no ritmo das safras, no suor da colheita manual, quebrando espigas de milho e alimentando os animais da pequena criação da família. O menino que caminhava 3 quilômetros por dia para estudar, trocou o campo pela cidade aos 15 anos, mas nunca abandonou as próprias raízes. O Marcelo Scapini carrega a roça na alma, mesmo quando está de frente para as câmeras ou na supervisão da equipe de marketing da Vence Tudo, empresa 100% brasileira que leva o nome da cidade gaúcha de Ibirubá, terra natal do nosso convidado, para o mundo. No bate-papo, você vai conhecer a jornada de quem saiu do empacotamento no supermercado para criar campanhas que cruzam o Brasil e também ecoam em outros países. Vai descobrir como o marketing pode ser ponte entre a fábrica e o campo e entender por que comunicar o agro é tão essencial quanto semear. Uma história de persistência, orgulho e pertencimento. Uma conversa sobre milho, máquinas, eventos, bastidores e, acima de tudo, sobre gente que faz o agro acontecer. Marcelo Scapini, cara, primeiramente, que satisfação, né? Estar mais uma vez contigo aqui em Mato Grosso, né? Você vem para um momento especial todos os anos, né? Traz uma presença muito bacana da Vence Tudo nos eventos aqui que a gente está habituado a fazer com o canal rural, com os produtores rurais, nas aberturas das colheitas aí, né, de milho segunda safra. E dessa vez aqui encontramos um tempinho para conversar um pouquinho também aqui no podcast do Patrone. Você de prontidão já aceitou, cara. Eu te agradeço pela confiança, por reservar esse tempo aqui para bater esse papo comigo e com todo mundo que está nos ouvindo. E digo aqui, seja bem-vindo oficialmente ao podcast do Patrone. Como é que você está? Tudo bem, muito obrigado, né, pela oportunidade, né, a gente que acompanha já o podcast há muito tempo também, e além também de toda a questão dessa trajetória junto ao agro brasileiro, junto aos trabalhos junto com o próprio canal rural, como você comentava, e estamos aí, né, nessa vida do agro, trazendo comunicação, trazendo marketing, levando informação, trazendo informação, benefícios de produtos, é uma vertente um pouco diferente do que o jornalismo tradicional, mas é importante comunicar esse segmento que é a base da nossa economia do Brasil, né? Excelente, cara. E aí eu vou aproveitar, já que eu disse, né, você está mais uma vez em Mato Grosso, porque você não para, né? Você viaja um pouquinho por ano, né? É, um pouco, né? Temos várias feiras, né, que a gente participa, estamos indo agora em agosto para a Farm Progress Show nos Estados Unidos, estivemos lá em feiras internacionais, né, em Bolonha, na Itália, a própria Agritécnica em Hanover e algumas feiras também na América Latina, mas no Brasil são um circuito de 18 feiras no ano, né? Além desses eventos como a gente está realizando, né, os eventos de cobertura de colheita e outras ações que acontecem, dias de campo, dias de negócios em si. Essa é a trajetória, né, do agro brasileiro, e quem trabalha com comunicação e marketing tem que estar aqui, não tem como estar acompanhando de forma remota um evento e você organizar e saber toda a estrutura e como posicionar a marca em cima de um evento sem você estar pessoalmente, né? Essa é a minha quinta abertura da colheita do milho, e além de outros eventos que a gente já faz aí em parceria com o canal há muitos anos, né? Bom, só para a gente explicar aqui, então, rapidamente, eu estou batendo esse papo com o Marcelo aqui na Fazenda Dois Irmãos, aqui do Grupo ABF em Sorriso, que sediou na última quarta-feira agora, então, a abertura nacional da colheita do milho segunda safra. Vocês estão nos acompanhando quinta-feira agora aqui. Esse episódio, esse bate-papo foi gravado aqui durante essa semana na abertura nacional da colheita do milho segunda safra, que aconteceu em Sorriso. E um dos parceiros é a própria Vence Tudo, que está desde o início do projeto, são 9 temporadas, contando com o apoio da empresa. E o Marcelo está ali, como ele disse, pela quinta vez fazendo, de fato, parte da equipe que vem da Vence Tudo para organizar esse momento especial, que a gente fala, né? É um momento de celebração, né? Afinal de contas, é onde o produtor consegue concretizar, colocar para dentro da máquina e depois para o armazém, para o barracão, todo aquele esforço, né, que ele empenhou numa safra desde o pré-plantio, desde a programação, enfim, todo o esforço sai ali no momento da colheita. Por isso a gente fala, celebração, acho que é a palavra que mais traduz, né, Marcelo? Com certeza, a gente tendo o grão, que é o grão de ouro, né, que o milho, ele tem essa característica, essa cor dourada, né, essa cor, que a cor da Vence Tudo também, né, tem a cor dourada, o amarelo do milho em si, do trigo e das outras culturas. A gente ter esse grão, e a gente está vendo uma safra muito boa no Mato Grosso, algo que não tem acontecido no Rio Grande do Sul, infelizmente, nos últimos 4, 5 anos. Estamos sofrendo fortemente lá com estiagens ou com excesso de chuvas em alguns anos. Mas aqui a gente vem e a gente fica até mais motivado de ver
essa produtividade, ver carretas e carretas saindo de produção, os armazéns recebendo grão, e os próprios agricultores, né, comentando dos investimentos que estão sendo feitos. E a gente falava até antes do próprio proprietário da fazenda aqui que já mudou-se a nomenclatura de milho safrinha, e sim para o milho de segunda safra, e às vezes ganha da safra tradicional, né? Então tem todo um investimento que o agricultor tem feito, não vê mais o milho safrinha como sendo colocar palha na lavoura, deixar ela de forma coberta esse período que não tem a soja. Então é uma renda muito boa para o agricultor, e estar junto nesse momento. E a gente desafiava no início lá o projeto Mais Milho há 9, 10 anos atrás, ter o Soja Brasil, e aí nós via que nós, como produtores de plataforma de milho e plantadeiras de milho, a gente via que o mercado tinha, o Brasil inteiro planta ou colhe milho em alguma época do ano. Sempre tem milho sendo plantado, sendo colhido no Brasil, seja no Mato Grosso, seja no Rio Grande do Sul, seja na região da Cealba ou em Roraima. Tem todas as regiões e janelas diferentes. E a gente via que precisava um programa, um projeto em cima do milho também. E aí nasceu o Mais Milho, né? O Soja Brasil é mais antigo, mas o Mais Milho veio dessa instigação que nós, junto com o comercial, junto com a equipe na época do canal, a gente desafiou a criar um projeto, e hoje está aí com esse sucesso, né? Excelente, cara, muito bacana. Você falou do Soja Brasil, são 12 anos, né, de projeto. Eu tive a honra de participar do primeiro, na minha primeira fase do Canal Rural, depois fui para a filiada Globo aqui a Centro-América e voltei para o Canal Rural, já também tocando o Mais Milho junto com a equipe toda de Mato Grosso e toda a equipe do Canal Rural, né, e os parceiros. E realmente é muito bacana ver esse momento, como você disse, né, o grão dourado, né, tudo que passou a representar o milho, né. Você disse o quão democrático ele é no sentido de estar sendo plantado em todas as regiões do país, né. Em todos os lugares a gente tem, de fato, uma lavoura de milho, sim, seja para fins comerciais, seja para fins de subsistência, seja para fins de alimentação animal ali em pequenas propriedades. Então, realmente é um grão que tem um potencial muito grande, né, que movimenta a nossa economia e que faz o Brasil também referência. Sim, né? E esse é o ponto final da cadeia, que o agricultor, até onde ele tem um controle, que é produzir o grão e colher. Só que a gente tem outras etapas que a gente vem acompanhando, né, e aí entra todo o portfólio da Vem Estudo, que é o plantio. E de nada adiantaria de estar aqui hoje se nós tivéssemos feito um plantio de qualidade. Então tem toda essa preocupação, e a gente tem trazido também nos eventos não só plataformas de milho, a plataforma Bocuda, que é líder há 25 anos consecutivos, mas as plantadeiras com tecnologias que mostram que um pneumático, um CV de distribuição, não só tanto entre sementes, mas a profundidade das sementes está sendo vista agora como um detalhe importante, porque não adianta você ter uma planta com a mesma distância uma da outra, se uma está mais profunda que a outra. Então você tem que ter todo um CV de profundidade e de distribuição. E isso está se tornando cada vez mais exigência do agricultor, e está buscando essa tecnologia, e a indústria tem que estar acompanhando isso. E nós, da comunicação e do marketing, temos que estar atentos a essas mudanças, comunicar e mostrar que nós temos as soluções. Então esse é o desafio. Muito legal, cara. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre milho, mais um pouquinho sobre a história da Vem Estudo, a tua história lá, mas vamos conhecer o Marcelo Scapini, né? Quem é o Marcelo Scapini? De onde você vem, né? Me fala um pouquinho da tua origem, como que você caiu no mundo da comunicação e, consequentemente, depois acabou indo para o marketing. Sim. Bom, eu sou natural de Ibirubá, no Rio Grande do Sul, cidade da fábrica da Vem Estudo, filho de produtores rurais, de pequenos produtores rurais. Até os 15 anos eu morei no interior, numa propriedade no interior de 8 hectares, né, da minha família, onde meu pai até hoje reside no interior. Porém, aí você vai dizer que eu vou entregar a minha idade, eu peguei a época do milho, da agricultura praticamente de subsistência, que a gente produzia milho para consumo dos animais, para fazer uma ração, fazer um trato do animal, não para comercializar ele, de fazer a colheita do milho braçal. Olha só. De fazer a quebra do milho, da espiga. Até agora a gente foi marcar ali, eu lembrei, né? De quebrar as espigas, fazer uma bandeira, que se chamava, no Rio Grande do Sul chamava assim, né? A cada tantos metros onde tu conseguia atirar, você atirava e fazia um monte de milho, e depois você passava com o carreto, o carretão, puxado um trator, um cinquentinha, você atirava tudo para cima dessa carreta, e aí depois você levava isso para a propriedade, e aí lá você atirava tudo por uma janela para dentro do galpão, do barracão, e aí você fazia depois, um dia de chuva, descascava e debulhava à mão. Quando um vizinho tinha uma colheitadeira para encostar lá e você atirar dentro, era uma festa, né? Então eu peguei essa agricultura da enxada, de colocar a ureia com a mão no pé do milho. Então toda essa base me ajuda muito na comunicação hoje. Porque a gente está vendo o que a gente vê aqui, e quando a primeira vez que eu vim para o Mato Grosso, eu fiquei encantado, não tem como descrever o que a gente vê aqui na realidade dos produtores, de ver as dimensões de áreas, de máquinas, de tecnologia, isso há 10, 12 anos atrás, quando eu vim a primeira vez. E hoje muito mais. Então, sair de uma realidade, de uma pequena propriedade, e aí ir para a cidade trabalhar de empacotador de supermercado,
e depois crescer dentro do supermercado até chegar na parte da faculdade. E aí eu tomei uma decisão, eu trabalhava com a parte de representação comercial, a parte de promotor de vendas de uma empresa de supermercados. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em jornal semanário, né, que fez 50 anos esse ano, lá em Biruba, o Jornal Alto Jacuí. E aí tive a oportunidade de trabalhar como repórter, e jornal semanário você faz de tudo, né? Até entregar o jornal você entrega, né? Uhum. Então ali foi a primeira oportunidade da comunicação. Fiz faculdade de comunicação social e jornalismo na Unicruz, em Cruz Alta. Sou da primeira turma do ProUni, né? Quando iniciou o programa ProUni, era algo desconhecido, né? Optei na época para administração, não ganhei em jornalismo. Então eu digo que o destino me jogou na comunicação e no jornalismo e não saí mais dele, né? Então essa foi minha trajetória até entrar na comunicação. Depois disso, então, eu fiquei 6 anos no jornal, nesse semanário. Ajudei a criar a primeira rádio comunitária de Birubá. Então trabalhei cerca de um ano nessa rádio. Programação, toda a estruturação da grade, apresentação de programas gauchescos, jornalismo, toda a questão também paralela com a rádio. E aí surgiu a Vence Tudo na minha vida, né? Isso em 2011. E aí você entrou na Vence Tudo como assistente? Assistente de marketing. Então era um passo que a empresa estava adotando, tinha apenas um supervisor na equipe de marketing, e eu fui o primeiro assistente da história da empresa, né, entrando como assistente, para dar esse suporte para a rede social, para as revendas, trabalhar um pouco com o jornalismo, a comunicação, né? E em cima disso eu fui construindo o meu espaço, fui construindo projetos, ideias, trazendo o que até então não tinha, e o time aos poucos foi crescendo, 2018, 2019, e assim hoje a gente está, o nosso time de marketing especificamente são 10 pessoas, ligadas diretamente ao meu time. Eu sou supervisor de marketing, passei a coordenadora, hoje sou supervisor, e tem todo um time com analistas, com a equipe, para fazer a produção dos materiais, a divulgação, o suporte comercial, o suporte à revenda, o suporte à fábrica e todas as demais áreas, né? Excelente, cara. E aí vem aquela pergunta que todo mundo que ouviu agora a tua história deve se fazer. Por que você foi para o caminho da comunicação, do jornalismo? Você explicou, estava no mercado e tudo mais, mas não seguiu, por exemplo, para a agricultura, não quis seguir os passos do pai. O que te motivou? Principalmente pela questão da infraestrutura, né? A gente sabe que, e hoje mais ainda, na época, você imagina, há praticamente 20 anos atrás, né? Você não tinha estrutura e os próprios vizinhos, né, que já eram um pouco maiores, tinham uma estrutura maior, e a valorização da agricultura que tinha na época também ela era diferente. O acesso às tecnologias que tinha no interior era diferente. Hoje, no mesmo lugar onde que eu nasci, que eu morei, até os 15 anos, tem TV a cabo, tem fibra ótica, conectividade. Então não tinha nada, não tinha perspectiva de futuro nessa questão. E aí, junto com meus irmãos, eu fui o irmão mais velho, né? Vocês são em quantos irmãos? Somos em 3 irmãos. Eu sou mais velho, o Adriel, que é o meu irmão, ele está se formando agora em engenharia mecânica, é o projetista das plataformas Bocuda da Vence Tudo. Olha que bacana. Então estamos os dois na empresa. E o mais novo hoje mora em Porto Alegre, trabalha no grupo Boticário, né, na controladoria, e traz toda essa... Então são os 3 filhos, né? E eles também estavam, além da dificuldade de estudar, morando no interior, o acesso, tinha que levantar às 5 da manhã para caminhar 3 quilômetros a pé, de noite, no barro, para pegar um transporte, ficar 1h30, 2 dentro de um transporte para chegar na cidade para estudar. Então, eu quando cheguei no ensino médio, a minha mãe disse, não, nós temos que ir para a cidade porque um filho na estrada, 2, o outro também ia ter que começar a fazer o mesmo trajeto, o terceiro, então vamos para a cidade tentar a vida lá. Tínhamos uma casa na cidade já e começamos a nos virar assim. Trabalhando em empacotadora, minha mãe começou a trabalhar de diarista, de cuidadora de idosos, né? Se viramos, né, no início lá, pagando as contas, né? O salário que vinha era para ajudar no sustento da casa. E aí a gente conseguiu se estabilizar e aos poucos foi crescendo junto, né? Que legal, cara. E a propriedade, qual o tamanho da propriedade? Você falou que seu pai continua. Sim, hoje são 8 hectares lá. Depois meu pai também adquiriu uma outra área em Cruz Alta, né? Com o trabalho dele em si. E aí nós fizemos toda essa trajetória da família em si, né? E construindo. E hoje a gente tem uma estabilidade muito boa da família, né? Em cima do frutos do agro, né? Porque essas áreas nós não plantamos mais, meu pai não planta, né? Porque não tem estrutura, né? São áreas arrendadas. E aí sobrevive, tem a parte da pecuária lá, uns animais para consumo, né? E no própria propriedade lá no interior lá. E isso acaba também sendo hoje uma forma de que, às vezes, quando sobra tempo, no final de semana você ir um sábado, um domingo lá, né? E voltar às origens lá e passar lá 1 hora, 2 horas, tirar uma tarde, um dia no meio do mato lá com o cachorro, com os animais, né? E
e refletindo também a forma de desestressar, né? Pois é, o que que estar no campo representa para você, para o Marcelo Scapini? O que que estar no campo representa? Mesmo que em eventos como esse, estar em contato com a lavoura, mas principalmente quando você está lá em Birubá e tem a oportunidade de estar no campo. Olha, eu vejo que é a oportunidade de você estar na cadeia primária do nosso Brasil, do mundo, onde todas as categorias que existem no mundo precisam se alimentar e o produtor é ele que produz o alimento, e isso não é valorizado no Brasil, infelizmente. A gente deveria ter independente de classe política, de categoria em si, mas deveria ter um incentivo maior, mas estar junto com a categoria do agro e ter essa bagagem toda, que tem muito mais história, mas que a gente conseguiu resumir, acho que de forma objetiva, né? Em 14, 15 minutos da trajetória, você ter essa trajetória e conseguir usar isso como base para o crescimento profissional, acho que é o maior benefício. E você ver a questão da aplicabilidade dos produtos numa grande escala, como a gente vê aqui, ou também num pequeno agricultor que a gente segue também com um portfólio, trabalhando em si, isso é muito bacana. Então você ter esses paralelos da agricultura de subsistência e ver hoje uma agricultura à escala mundial e conhecer a agricultura em todos os outros países, isso é uma satisfação muito grande, né? Que legal, cara. E aí, Marcelo, você citou a história da colheita manual ali do milho, né? E falou, pô, quando era criança vai entregar a minha idade. A gente está falando de pouco mais de 3 décadas aí, né? Então, nessas 3 décadas, a evolução foi gigantesca, né? Gigantesca, como a gente viu e como ficou claro no teu relato. E ali em Iberubá, que nós tivemos a oportunidade de estar com vocês no ano passado, né, na abertura da colheita da primeira safra, né, num evento inclusive que vocês realizam lá, a gente percebeu o quanto a empresa a qual você trabalha, a Vence Tudo, e outras ali que também são focadas no agro, o quanto elas têm uma sinergia evidente muito grande com a população e o quanto a população tem um carinho tão grande por essas empresas, né? E ouvindo o teu relato, eu imagino que seja realmente isso, até pela tua maneira de falar sobre a Vence Tudo e sobre Sim. toda essa transformação possível graças a empresas como essa. Hoje a gente tem, a Vence Tudo é a maior empregadora do município há muitos anos, de toda a região, na verdade, tem essa característica. E trabalhar na Vence Tudo, eu tentei lá em 2009, logo depois de formado na faculdade, tentei entrar na empresa. Porém, na época, porque tinha uma vaga, né, de supervisor de marketing, mas eu não tinha conhecimento em marketing, em feiras e eventos, não conseguia entrar na época. E aí consegui, então, nem currículo eu não tinha lá para ver, que às vezes o destino, um dia que fui lá na recepção da empresa deixar um jornal, né, que eu trabalhava no jornal, fui convidado pelo Charles, que era o meu supervisor na época, a ingressar no time, que tinha uma vaga nova que eu havia visto falar do meu nome, por isso que a comunicação abre portas, né, em uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, é mais ainda, então todo mundo conhece todo mundo, então, tem uma vaga lá na parte de comunicação, quem está fazendo comunicação, hoje a gente também busca profissionais assim, né, quem está fazendo design, quem está fazendo publicidade, quem está fazendo, diferente você fazer um anúncio dessa nosso segmento de comunicação num grande centro, em São Paulo, Porto Alegre, Caxias, Passo Fundo, que tem mais profissionais. Ali não, são poucas pessoas que fazem, porque muitos vão para a parte de metal mecânica, fazer engenharia mecânica, fazer agronomia, outras áreas, sem contar as áreas de profissionais liberais. Então, ter a Vence Tudo hoje tem cerca de 1.400 funcionários, né, um time muito forte, muito grande, uma produção verticalizada, e são mais de 20 profissões lá dentro. Não é só o soldador ou montador, tem químico, tem arquiteto, tem a questão de profissionais do RH, psicologia, financeiro, advocacia. Então tem várias áreas, né, que trabalham, né, no suporte a vendas e no suporte à produção. Isso, às vezes, as pessoas começaram a perceber isso nos últimos anos, né, que não precisa se formarem nessas áreas e sair para outro município que tem oportunidade ali. Então, é uma importante ferramenta na economia da região de Iberubá e também do Brasil, né? Porque a gente vê, e aí a gente que é de lá, meio bairrista, né? O gaúcho tem isso de ser bairrista, né? E ainda mais eu sendo natural de Iberubá e do interior de Iberubá, e ver que o meu pai tinha uma Vence Tudo na época, né? Uma plantadeira, e você ver hoje uma estrutura do jeito que ela está e ela chegar no Mato Grosso, chegar nos Estados Unidos, chegar na Europa, chegar em todos os lugares e estar ali a plaquetinha escrito Made in Brasil, fabricado em Iberubá. Então isso para nós é um orgulho muito grande. Acredito que para todas as indústrias que têm a sua fábrica e vê a exportação e estar aqui no campo hoje competindo com os grandes players, eu acho que isso é um desafio muito grande para uma empresa 100% familiar, 100% brasileira, com capital 100% próprio, fazendo a diferença e dando de frente, no caso, né, com tecnologias com os grandes players mundiais. Então isso é
é um orgulho pro Brasil, né? Não só para Ibirubá, né? É, muito legal, cara. É legal, assim, as pessoas que estão ouvindo você, Marcelo, como eu já te conheço há algum tempo, e o jeito que ele fala é exatamente com essa paixão, tá? E não é propaganda da empresa, não. Realmente é um carinho nato, né? Acho que é um carinho por tudo isso que você disse. Vocês são bairristas, né? O gaúcho, ele tem essa característica tão bacana de acompanhar, né? De saber valorizar a terra de onde nasceu, né? De onde veio. E quando tem realmente uma máquina lá fora, com a bandeirinha do Brasil e com local fabricado, uma cidade natal, é realmente muito bacana, né, cara? Muito legal. E a Vence Tudo é uma empresa relativamente nova, né? São 6 décadas, é isso, né? 61 anos, 61 anos agora, né? E com uma história muito ligada com o milho, evidentemente. Sim. O milho, ele, no Rio Grande do Sul, na época, quando ela foi fundada, era uma agricultura de subsistência, né? Para produção local, né? E para consumo, muitos aviários, muita parte de suínos, né? Que consomem muito milho no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas a história da própria Vence Tudo, e aí se a gente for falar, a gente pode fazer um podcast só sobre a história da Vence Tudo. O seu Marcos Lauxen tá me devendo uma entrevista aí, logo a gente conversa com ele. Sim, sim. Então, essa trajetória é muito bacana. O seu Nelson, que é o nosso fundador, né? O pai do Marcos e do Marciano, que são os diretores da empresa hoje, ele teve essa visão lá em 64 de essa agricultura que eu comentei antes, mas ela era mais ainda subsistência ainda, né? Porque eu tô falando da década de 90, né? Isso era na década de 60, então ela era mais braçal, era mais tração animal, era arado, era toda agricultura com enxada, com aquela propriedade que tinha um monte de filhos. As famílias tinham 8, 9, 10, 12 filhos, porque a tecnologia, a força que hoje as máquinas utilizam para plantar e para colher, era braçal. Então por isso que as famílias tinham um monte de filhos. E aí isso tinha essa característica. E aí ele vendo essa realidade, ele, filho de uma família de mais de 12 irmãos, filho de agricultor, ele foi trabalhar de empregado numa propriedade, em Cruz Alta, na região, e ele pensou, eu tenho que melhorar a minha condição de trabalho e também dos meus irmãos, dos meus vizinhos, dos meus amigos e quem sabe da agricultura. E aí ele começou então adaptando as matracas, as PEC-PEC, que cada região chama no nome, a plantadeira manual, né, que você crava o bico no chão e faz o passo que plantei muito milho com essas máquinas também. Você adaptou ali na primeira máquina a tração animal e depois veio a tração mecânica. Então e depois foi deslanchando outras semeadoras dos produtos e o milho sempre esteve junto. Por mais que o trigo no Rio Grande do Sul era muito forte e a própria questão da soja foi entrando aos poucos, mas o milho sempre foi plantado no Rio Grande do Sul. Desde o início da agricultura no mundo, né, da subsistência, foi plantado pelas civilizações o milho. Então tem toda essa trajetória em cima, mas muito de forma braçal. Se nós for pegar em 60 anos que mudou isso. E olha quantos milhares de anos é plantado milho de uma forma artesanal. Então, o que a gente está vivendo, a disrupção que a gente está vivendo nesses 40, 30, 60 anos é muito grande. E daqui para frente, o que vai vir? Nunca se sabe. É híbridos, é tecnologia, a gente vê máquinas grandes, a gente vê tecnologia de plantio, como a gente falou no início. Não sei, as produtividades aumentando cada vez mais. A gente falava, eu lembro quando vinha nas primeiras colheitas aqui do Mato Grosso, porque eu comecei fazendo captação de imagens, né? Vinha para cá com uma câmera, não tinha drone, não tinha nada, né? Era um tripé em cima do pulverizador, segurança do trabalho zero, né, na época, né? E aí o pulverizador lá, ou de uma concha, de uma pato, ficava ali para poder pegar um ângulo mais de cima, né, para mostrar a colheita ou o plantio. E se falar em drone, hoje a gente tem drones que pulverizam, que faz toda uma tecnologia em si. E aí você ter essa mudança na comunicação, de conseguir um material hoje muito rico, muito bom, com a tecnologia também que melhorou bastante, não só nas máquinas, mas também na captação de imagens. Os próprios podcasts que foram criados, acesso à informação, então isso é tanta informação que às vezes a gente não consegue processar tanto, né? E aí tem as gerações novas que tem um pouco mais de habilidade para isso, né? Sei lá qual que é a minha geração, qual das letras que é lá, né? Porque tem tantas gerações, né? E isso traz uma trajetória interessante para fazer uma breve linha do tempo, 60 anos, do início de uma era braçal, com agricultura de subsistência, e uma tecnologia que a gente vê hoje. Eu acho que é uns 60 anos que poucas gerações daqui para frente vão ver tamanho de disrupção. A gente teve o privilégio, né? Quando eu falei 60 anos, né? Uma empresa relativamente nova, quando você compara com essa linha do tempo mais histórica, então é nada, né? Nada. É nada e aconteceu tudo. Aconteceu tudo isso, né? Então muito bacana mesmo. Os clientes da Agrosol tiveram uma produtividade surpreendente nesta safra de soja. Mesmo com os desafios climáticos em algumas regiões, quem investiu nas sementes da empresa colheu excelentes resultados. Em Sinop, o grupo Pascoaloto plantou a cultivar Brasmax, Olimpo e Pro e alcançou uma média de 90,5 sacas por hectare, em uma área com mais de 1.000 hectares. Já em Brasnorte, o produtor Jorge Pires de Miranda optou pela Brasmax Sparta I2X.
e viu sua lavoura bater entre 102 e 105 sacas por hectare. E qual o segredo de tanta produtividade? Escolhas bem feitas. As cultivares certas, aliadas às novas biotecnologias, garantiram mais sanidade no campo e, com isso, mais rendimento. E nem bem terminou a safra 24-25, a Agrosol já está olhando para frente. A equipe técnica já trabalha na avaliação de novas cultivares que devem reforçar o portfólio da empresa na próxima temporada, gerando ainda mais estabilidade e resultados para os agricultores. Porque o produtor sabe, cada saca a mais conta e faz diferença no bolso. E pode seguir confiando na qualidade das sementes Agrosol. Ô Marcelo, você falou em comunicação e eu queria entender como, só para que as pessoas entendam mais, conheçam mais do trabalho de um comunicador numa empresa como a Vence Tudo, né? O marketing como um todo. Então você tem ali, claro, que botar uma exposição de marcas, mas você falou, vocês têm 1.400 funcionários, então vocês, colaboradores, então aí vocês precisam também ter uma comunicação interna. Me fala um pouquinho rapidamente em tópicos aqui, como que vocês organizam a casa para que todo mundo fale a mesma língua e para que vocês tenham, de fato, a imagem de vocês também projetada como em eventos que você citou, feiras e internacionais, nacionais, eventos como esse aqui. Sim, nós temos a nossa estrutura então do marketing lá do nosso time, que faz dividida em áreas de a parte de social media, toda a parte de planejamento em si, pesquisa de satisfação, todas as questões que são relacionadas, e também a área de produção de imagens, né, que é captação, edição, divulgação. Então é essa área. E aí tem a área também que é do endomarketing, né, que inclusive estamos estruturando agora mais ainda, para nós termos a comunicação do que acontece aqui para chegar lá. Então tem esse desafio também. E o que acontece externo chegar aqui também. Então tem essas pontas que são amarradas, mas às vezes tem que dar um foco um pouco maior para você saber que aquele operador lá da máquina, o pintor, o soldador, o cara que está lá no centro de usinagem, o que está lá na fundição fazendo a peça, eu gostaria que ele tivesse aqui. Os 1.400 ou os 1.399 tivessem aqui hoje, para ver onde é que está sendo usada as máquinas que eles estão fazendo lá. Então eu vejo que esse olhar é o desafio da gente transmitir isso de uma forma de imagens, transmissões e outras que podem acontecer com a tecnologia hoje, porque esse orgulho que a gente falava no início de ver a máquina lá, isso que eu não ajudo a montar, eu ajudo a divulgar, não ajudo a fazer a máquina em si. Você ver ela trabalhando, e seja numa unidade, ou você ver em 10, 12, 15, 20, 30 plataformas juntas, ou plantadeiras juntas, isso eu acho que o maior desafio a partir de então é esse, tipo, transmitir essa imagem do externo para o interno e fazer com que mais pessoas queiram vir a se juntar ao time Vence Tudo, né? Para ser vencedor junto com nós, né? Para estar aqui, oportunidade técnica, externa, e aí tem as novas gerações que estão vindo que às vezes não querem essa função de estar aqui no sol, estar aqui regulando uma máquina, colocando a mão na chave, mas as máquinas vão continuar precisando desses profissionais. Não só aquele que fica lá programando, desenhando, fazendo lá no escritório, que são todos importantes, mas a máquina chega aqui, ela tem ajuste. E todas as marcas têm, todos são necessários, porque o nosso Brasil é enorme, é um continente, e aí você tem realidades de solo, realidades de milho, realidades de climáticas diferentes. Se o milho é mais fraco é uma situação, se o milho é mais forte é outra. Então eu acho que esse enredo todo do que acontece no campo, com os profissionais que estão lá na parte externa, também tem toda a equipe de suporte técnico que está aqui, pós-venda, assistência técnica, a equipe de montagem de feiras, eventos também que a gente tem ligado à empresa, também um braço dentro do comercial junto com o marketing. Isso tudo vai trazendo essa percepção e você tendo que trazer desafios cada vez maiores para esses profissionais estarem no time, né? Eu acho muito legal quando você fala, queria que os 1.400 colaboradores estivessem aqui, né, hoje vendo esse evento, vendo toda essa transformação e vendo o resultado do trabalho de todo mundo ali, né? E isso é muito legal, né? Quando você tem a oportunidade das diversas posições dentro de uma empresa, estar depois conhecerem aquele produto que foi desenhado, né, e foi trabalhado coletivamente, o esforço de todo mundo, no campo, com um produtor que adquiriu, que está investindo naquela tecnologia, vendo o resultado, satisfeito com aquele resultado, por aquele investimento que foi feito. Então, dá uma noção de pertencimento ainda maior, né? Sim. Esse que é o grande, acho que, orgulho, né? E essa trajetória de 14 anos, né? Então, que eu estou na empresa, vai fazer 14 anos agora no final do ano, de poder ter esse conhecimento, essa bagagem. E isso traz um desafio muito grande para o futuro, porque você pensa que são 14 anos, apenas 14 anos,
Tem profissionais dentro da empresa que têm 40 anos, e 41, 42. A gente teve ano passado, no final do evento, são mais de 200 colaboradores que têm mais de 10 anos de empresa. Então, o evento Invictus que a gente fez lá de premiação em si. E essas pessoas, muitas conhecem, muitas cresceram dentro da empresa, como algumas também estão em funções semelhantes quando iniciaram, porque é opcional da pessoa, né? Se você quiser se acomodar no seu local de trabalho, ou às vezes não é nem se acomodar, para ti serve aquela função. Você não quer buscar algo envolvendo liderança de pessoas, envolvendo outras funções, aprender algo. Não, eu quero ser bom nisso. E é bom que temos pessoas boas naquele quadrado, naquela área específica, né? Mas o marketing em si de comunicação tem que ser multifuncional. Não adianta. A gente está agora com o time crescendo, então a gente está começando a construir os profissionais especificamente de cada uma das vertentes da comunicação do marketing, mas ainda exige o profissional no campo, esse que a gente está vendo aqui. A gente precisa de mais pessoas que tenham esse desafio de, primeiro, querer conhecer o Brasil, porque você tem o lado... O pessoal olha, mas viaja, tem toda a questão, está fora e conhece lugares, ok, mas e o outro lado, né? Você não está em casa, você não está longe da família, tem o risco de você estar na estrada, né? Tem toda essa questão. Eu tenho uma filha agora, a Giovana, de 6 meses, que está em casa, então agora sair de casa antes já era difícil, agora está mais difícil ainda. Então você ter essa... E aí você começa a olhar os profissionais que estão ainda no segmento, que estavam quando eu comecei nas demais empresas, são poucos que permaneceram. Porque as pessoas, não sei se vão cansando ou vão tendo outras oportunidades em outras empresas, vão mudando de segmento, vão mudando de áreas, e isso acaba também sendo uma preocupação no futuro, né? Porque quem vai fazer a sucessão, quem vai estar aqui no evento do ano que vem, ou daqui 2 anos, daqui 3 anos? Esse é o grande desafio, acho que dentro não só da Vence Tudo, mas de outras empresas também. Exatamente. A gente nota isso, seja da montagem de feiras, seja de uma estruturação, de uma participação, de vir aqui fazer a execução de planejamento, tem bastante pessoas que fazem. E profissionais muito bons, por sinal, que pensam estrategicamente e que às vezes a gente estando aqui no operacional não pensa. Então são vertentes, são profissionais que se completam. Mas o botar a mão na massa ainda não adianta planejar se não tem quem executa, né? Exatamente. Um evento precisa dessa execução, né? Você falou, acho que é legal, só pra gente trazer um ponto de curiosidade, Marcelo, que por mais que todo mundo veja e tenha uma certa noção de uma feira agropecuária, numa grande exposição, de um evento como a abertura da colheita, vê lá as máquinas ali, às vezes 4, 5 plataformas, colheitadeiras, tratores, enfim. Me fala o trabalho que dá para você levar um maquinário desse para uma exposição, porque não é sempre uma só, é mais de uma, 2, 3. Muitas vezes vocês atravessam estados, né? Como é o caso de uma máquina que seja lançamento, estar em Mato Grosso ou estar em algum outro estado do país. Me fala um pouquinho dessa logística, só porque as pessoas, quando estiverem numa feira, falam, pô, caramba, essa máquina para estar aqui viajou tanto tempo, envolveu tantas pessoas, precisou passar por limpeza também, deixar aquela perfumaria para que ela fique bonita, né, brilhando. É um trabalho que eu acompanhei com vocês aí em alguns anos aí, realmente não é para qualquer um, né? Não. É uma logística intensa aí. É logística, é organização, então a gente tem dentro da empresa várias pessoas que trabalham, seja na expedição, os próprios motoristas, o pessoal que carrega a máquina, o pessoal que chega... Então a máquina ela sai lá do Rio Grande do Sul, fazendo uma linha do tempo, né? Imaginando, né, no mapa do Brasil, né? Então o Rio Grande do Sul, ele geograficamente ele não é beneficiado em nada, né? Porque ele está lá na ponta de baixo, né? Então todas as feiras, com exceção da Expo Direto Cotrijal, que é do lado de casa, e a Expo Inter, que agora é em Esteio, as outras 16 são todas do Rio Grande para fora. E aí você tem toda uma logística. E quando eu comecei eram máquinas menores, médias, dá para dizer, perto do que a gente tem hoje. Mas hoje não, hoje a gente tem, só aqui para mobilizar as máquinas desse evento são 3 carretas prancha para mobilizar as máquinas grandes. Fora caminhão Smook, caminhão que saiu lá da fábrica para vir montar o evento aqui, com tendas, com estrutura, com materiais de marketing em si, das máquinas em si, carretas graneleiras que saíram de lá da fábrica em Tapera, que é na cidade vizinha, que a gente tem uma unidade lá, para estar aqui colhendo pela primeira vez, lançamentos que a gente está fazendo também em vários eventos. Então tem toda uma logística, e nós temos uma estrutura diferente das outras empresas, a gente não terceirizamos a montagem das feiras. Nós temos uma equipe de feiras e eventos, que até há pouco tempo estava ligado ao marketing, nós tínhamos um supervisor que cuidava dessa parte, hoje foi desmembrado para estar no comercial, está junto com o marketing, lado a lado, mas tem uma equipe, né, de mais de 12 profissionais, que estão, inclusive aqui no evento, tem 3 deles, fazendo a montagem, seja de uma tenda, seja da estrutura que a gente tem, de um pavilhão, uma carreta stand, um caminhão stand, para que tenha um conforto a hora que a equipe de vendas, a equipe de revenda chegarem ali, o cliente chegar ali para serem atendidos.
E aí chegam as máquinas, chegam todos os fornecedores de lavagem de máquinas, aí tem toda a questão de infraestrutura que também tem que ter, e aí vem os clientes. Então esse é o grande objetivo. E depois terminou a feira, Tudo de novo. tudo de novo, desmonta, e aí tem feiras muito próximas, então tem que ter 2 equipes simultâneas trabalhando, e quando as duas tem um outro evento, daí terceiriza. Então é bem um desafio bem grande, né? Ter toda essa Do equipe. planejamento até a execução, quanto tempo leva aí? Quantos meses aí de antecedência tem que estar tudo planejado? Depende da parte documental, ela começa já agora. Por exemplo, está terminando o primeiro semestre agora, terminamos a última feira do semestre, que foi a Bahia Farm Show. E aí já começam a vir contratos, já estão vindo contratos de renovação das feiras do primeiro semestre do ano que vem. Então a parte de documentação começa um ano antes. E aí a parte realmente de maquinários, ele é programado 3, 4 meses antes. Claro, se tem algum lançamento, tem um período um pouco maior. E aí você tem a programação das máquinas para serem produzidas as máquinas para vir para a exposição, para o evento em si. Então tem todo esse calendário. Praticamente é 6 meses antes para executar o evento lá na ponta, né? Lembrando, né, para quem aí tá imaginando tudo isso, o mapa do Brasil saindo lá do Rio Grande do Sul, subindo os estados aí, você vai colocar máquina grande, evidentemente, e máquina pequena também em plataformas para transporte, ou seja, tem esse investimento aí. Aí você cruzar barreiras fiscais, estados, você tem que apresentar documentação, tem todo um pormenor que parece que no dia a dia, evidentemente, todo mundo sabe que tem que acontecer, mas tem que acontecer, não pode esquecer. Se esquecer ali, é B.O. Então, fica caminhão preso, não tem. Hoje os sistemas também mudaram bastante. A integração dos sistemas de fiscalização é muito mais prático, né? Então, você faz manifestos. Essa parte não entendo muito, mas eu sei que tem todo um departamento de logística que tem que estar com essa frota toda na estrada, né? São dezenas de caminhões, de carros, de equipe técnica que vai dando esse suporte para o agricultor, né? Porque aí vem uma frase que um agricultor do Goiás um dia disse para nós, frotista nossa de plataforma, tem 10 plataformas nossas, de plataforma de milho, Bocuda Eagle, e ele já teve outras plataformas também, de outras marcas, e também outras Vence Tudo, e ele trocou todas pela marca Vence Tudo. E ele disse assim, ó, a marca que for no mundo, podem dizer que é a melhor marca que existir, não com essas palavras, né? Mas se ela não tiver um bom pós-venda, ela não vale nada. Não vale nada. Então, o produto pode ser o melhor que tem, a marca pode ser a mais famosa que tem, mas se naquela região não tiver uma rede de assistência técnica, peças originais para serem repostas à máquina, porque todas as máquinas precisam de peças, nenhuma máquina é insubstituível as peças, e não tiver profissionais capacitados para dar o suporte para ele na hora que ele precisar, de uma regulagem ou de uma situação que tenha acontecido, ela não vale nada. Então a preocupação da Vence Tudo é em cima disso, né? De ter profissionais, a rede de revendas, que é o primeiro ataque, a primeira forma de atendimento é da revenda, com a equipe de técnicos de fábrica também que dão suporte para esses técnicos, para essas revendas, com o comercial junto. Então isso eu acho que é uma receita do bolo, né, que vai fazendo com que a marca vai crescendo e vendo diferenciais, e ao mesmo tempo isso é uma porta de entrada de sugestão de melhorias, né? Então você está sempre melhorando o produto com base nos resultados do teu produto e trazendo essas inovações, melhorias, e prova disso é Bocuda Eagle, né? Produto que foi desenvolvido nos Estados Unidos e está colhendo hoje aqui no Brasil, e está colhendo desde 2020, e hoje na nossa produção representa mais de 50% das plataformas de milho. E era um produto que nós não vendia, porque era um produto mais premium, que os Estados Unidos, que é alta produtividade, acima de 250, 300, estava pedindo uma plataforma com maior desempenho. As nossas plataformas já eram boas, os agricultores já gostavam, mas aí a gente começou a ouvir que também o agricultor brasileiro estava chegando nesse nível de produtividade de milho, que também precisaria um melhor desempenho, de recolher só a espiga, de não botar o milho pronto fora, depois na perda de grãos. E isso a gente começou então a validar o produto no Brasil, 2017, 2018, lançamos em 2020, e hoje é um sucesso de vendas, está aqui com 3, 4 unidades, né, com 27 linhas de 50, um monstro de plataforma, colhendo nos maiores eventos do Brasil e nas maiores colheitadeiras do Brasil, que inclusive estão sendo lançadas agora, já estão com a plataforma da Vence Tudo na frente. Então isso é um orgulho para nós, ibirubenses, gaúchos e brasileiros, né? Muito bom, muito bom. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Marcelo, antes da gente partir para a reta final aqui, eu queria pegar um gancho que você mencionou logo no início ali do nosso bate-papo. Você disse que a gente vem aqui ver essa safra boa em Mato Grosso, né? Que muito bacana, com boa produtividade, né? Pode bater recorde aí, considerando área e desempenho. E a gente chega a ficar até mais animado. Me fala um pouquinho da situação, isso a gente não pode esquecer, da situação complicada que vive o Rio Grande do Sul em especial, né? Mais um ano de dificuldade, a gente teve aquela catástrofe, né? Vou utilizar esse termo no ano passado, né? Todo o prejuízo decorrente do que vocês vivenciaram. Me fala um pouquinho do cenário que está agora, para que realmente a gente não esqueça o que logo aqui, né? Mais abaixo aqui de Mato Grosso está acontecendo.
Olha, o gaúcho, ele é bravo, é resistente, porque o que tem acontecido lá, a gente tem acompanhado as mobilizações dos agricultores, estamos inclusive apoiando como empresa, dando suporte para eles, estão há mais de 30 dias acampados na beira das estradas, com tratores, com maquinários, pedindo uma ajuda, não querem que perdoem as dívidas, querem a securitização, que é a prorrogação das dívidas, para que ele consiga dar a volta, né? Consiga dar a volta, porque o agricultor ele vem de 4 safras, 4 a 5 safras, isso que ainda a safra que foi prejudicada na enchente de maio do ano passado, ela pegou a cultura de inverno, não pegou a cultura de verão, que é o que mais rende para o agricultor do Rio Grande do Sul. Mas os últimos 4 não são de seca. E a perspectiva para o próximo final do ano mudou de novo, é mais um ano de seca. Então, estão ficando poucos os valentes que estão ficando na agricultura, o nível de endividamento é muito alto, recuperações judiciais muito grandes em algumas propriedades, e isso preocupa, porque nós somos de lá, né, nós temos esse baísmo, nos preocupamos com essa futuro da agricultura. O Rio Grande do Sul hoje, o sul em si do Brasil, ele é um supermercado do mundo, pode chamar assim, porque não está falando só de soja e milho, a gente está falando de aves, de frangos, de hortifruti, de vários segmentos também, que isso acaba tudo também sendo afetado, é um efeito dominó. E isso vai impactar onde? No PIB do Brasil, vai impactar na renda e vai gerar inflação. Então é um efeito dominó. A pessoa da cidade acha que não vai... o agricultor está lá novamente reclamando, está lá pedindo ajuda de novo. Mas realmente são valores gigantescos. Não é que nem você lá financiar um carro, lá fazer um empréstimo para comprar uma TV em 10 vezes, como acontece com o público da cidade. E sim, são milhões de reais para você conseguir produzir grãos. E se você não tem o grão, que é o oposto do que a gente tem aqui, aí às vezes você tem o grão e não tem o preço, que é outra situação. Mas lá nenhum grão não tem. Daí não tem grão e não tem preço. Então a crise, às vezes, de mercado, ela não é tão grave quando tem o produto, quando tem o grão. Agora o pior é quando não tem preço e não tem grão, que é o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. E aí vem um histórico de endividamento, isso vai preocupando muitos agricultores, infelizmente. Mais de 18 agricultores que a gente sabe cometeram suicídio. Então isso... o agricultor, ele chega num ponto que o honrar seus compromissos, suas dívidas, chega num ponto que ele entra em colapso e ele não sabe mais o que fazer, ele vai para a medida mais drástica, né? Então, muitas pessoas têm um tratamento psicológico em si. Por quê? Porque eles não estão vendo uma luz no fim do túnel. E não parece que vai ter nos próximos meses e nos próximos anos. E isso o agricultor gaúcho vai ter que ser mais resiliente e, como diz no seu hino, né? O povo aguerrido, bravo, forte, tentar achar outras alternativas, ir para a cidade. Tem muitos agricultores que estão abandonando o campo, estão vendendo as áreas ou estão arrendando para alguns outros, porque vão trabalhar em empresas, indústrias, no comércio, só que quando vê, o desemprego daí na cidade também vai acontecer. Então é um efeito dominó, ele vai, às vezes, tirar um emprego de alguém que está trabalhando, vai aumentar a criminalidade e assim vai ser uma bola de neve. Então, é um assunto muito amplo essa questão da securitização, da prorrogação do agro gaúcho. E imagine se isso acontece em outros estados, né? Pois eu acho que foi importante a hora que você mencionou e por isso eu reforcei para que você falasse, né, trouxesse testemunho, porque a gente não pode esquecer, a gente é muito habituado no calor da emoção, como foi, por exemplo, a enchente no ano passado, todo mundo se mobilizar para ajudar e falar apenas disso. Passado um tempo, parece que tudo ficou bem. Né? Há sempre a esperança de que o amanhã seja melhor, mas a partir do momento que o amanhã você enfrenta mais uma vez um problema climático que prejudica a safra, isso torna aí o 4º ano seguido de problemas e dificuldades, né? Então é importante que a gente não esqueça o que está acontecendo por lá. A situação é bastante séria, né? E assim, como você disse, não é igual você refinanciar uma televisão, um carro, algo desse gênero. É um movimento de uma safra, independente do tamanho da propriedade, ele envolve cifras gigantescas. São 4 safras aí de dificuldades, produtores que no ano passado perderam solo, inclusive, né? Então, assim, é a situação que merece uma atenção mais do que especial, né, Marcelo? Sim, é essa preocupação, o acesso ao crédito. E aí o próprio agricultor ele não está tendo mais como acessar novas linhas de financiamento para plantar a próxima safra. E aí a gente vê agora, está em época de plantio do trigo, aí que eu digo como o agricultor, ele é guerreiro, porque ele está plantando algumas áreas, diminuiu bastante a área de trigo no Rio Grande do Sul por causa dessa questão também de crédito, mas a gente não sabe o que vai acontecer com a soja. A gente não sabe, com o milho e com a soja, principalmente a soja. Acredito que vai reduzir bastante a área de plantio do Rio Grande do Sul, isso vai impactar na produtividade do Brasil, e o que vai acontecer com essas áreas, se vai ser deixada sem produção,
o que vai acontecer em algumas regiões específicas, a região sul do Rio Grande do Sul também, que é uma área, que é uma fronteira dentro do Rio Grande do Sul nova, nos últimos 20 anos que os agricultores foram atrás. Então é uma incógnita muito grande. Isso vai afetar o Brasil inteiro, porque de lá vem toda essa tecnologia, vem os agricultores, e aí quem veio para cá há 30 anos atrás, 40 anos atrás, vê hoje o clima que, graças a Deus, o Mato Grosso tem sido abençoado nos últimos anos, teve algumas regiões com alguns, fala o Centro-Oeste em si, com algumas quebras de produção, mas no número geral foi números muito bons. Felizes daqueles que deixaram o Rio Grande ou o Paraná, que primeiro era para o Paraná, depois para cima, para aventurar-se aqui e a gente ver hoje esse desenvolvimento que tem no Mato Grosso e outras regiões do Centro-Oeste, e essa estabilidade, que a agricultura é uma indústria a céu aberto. A gente pode estar falando hoje e agora a próxima safra de soja também tem uma situação climática e ser uma situação também complicada aqui. Mas os últimos anos têm sido bons para o agricultor do Centro-Oeste em si, e é o que nos dá um suporte nas fábricas também do Sul, né? Porque as tecnologias que a gente vê aqui, mais de 60% são fabricadas no Rio Grande do Sul. E a gente precisa da venda para produzir a máquina, para matéria-prima e toda a cadeia do setor metalmecânico do Rio Grande do Sul em si, né? Trazer essas tecnologias para cá. Isso acaba afetando, muitas vezes, também lá na ponta, né? No emprego das próprias indústrias, né? Pois é, um efeito cascata e acho que ficou bem exemplificado aqui. Marcelo, vamos para a reta final. A gente tem aqui uma tradição no podcast. São 3 perguntinhas aqui, simples, fáceis, e aí... Bom que tu me avisou antes, né, das perguntas. Vamos te avisar, vamos lá. A primeira delas, Marcelo, qual a pergunta que o Marcelo Scapini gostaria de responder um dia? Olha, qual que foi, eu acredito que o legado que a gente conseguiu desenvolver ou deixar no segmento do agro. Eu acho que isso é o principal. As pessoas passam, né, as empresas permanecem, mas os departamentos as pessoas vão sendo substituídas. Eu acredito que deixar sei lá, se daqui 10, 20, 30, 40 anos, quando estiver se aposentando, que eu nem sei se a nossa geração vai conseguir se aposentar, que é outra situação, mas o dia que dizer, não, estou pendurando as chuteiras, o que ficou, né, o Patrone vem me perguntar o que você fez nesses 60 anos de trajetória como profissional pro agro. Eu acho que isso seria um desafio muito grande. Legal, cara, legal, muito boa, muito boa. Uma curiosidade sobre você. Olha, eu acredito que é essa questão do conhecer, de ir atrás, assim, das coisas diferentes, propor projetos diferentes. Eu acho que isso é uma característica minha, pela iniciativa também de ser o filho mais velho, de ter toda essa trajetória, a responsabilidade de não estar naquela zona de conforto ali, de você ter um projeto em si, você levar ele para frente, conseguir, às vezes, a aprovação e ser persistente nisso, porque quando você compra um projeto, eu acho que a primeira pessoa que tem que acreditar é você. Não adianta você querer chegar para apresentar para uma diretoria, ou para uma entidade que você faz parte, ou para a própria família, tem uma ideia de fazer isso. Mas daí, como é que você vai fazer isso? Aí você já não tem argumento, você não sabe defender a tua ideia. Então, acho que isso, a comunicação me ajudou bastante, essa percepção, entender, né, como que se comunica o jornalismo, e aí como que o marketing pode ajudar nisso. Eu acho que essa ponta, a veia do jornalismo, ajuda mais do que a veia do marketing em si, porque você trazer esse olhar, e eu vivo sugerindo pautas pro pessoal do canal, porque eu vejo com o olhar de jornalista ainda. Eu estou aqui como um marqueteiro, estou aqui como um supervisor de marketing, mas eu olho e eu vejo que ali pode ser uma pauta. E quando vocês chegaram aqui, eu já sugeri, né, pro pessoal, tem uma pauta assim que não foi tratada nos outros anos, acho que para não ficar mais do mesmo, a gente vai abordar dessa forma, né? Então acho que isso a gente ajuda conseguindo construir também, né? Muito bacana, cara. E tem mesmo, é exatamente isso, né? Um olhar diferenciado desse ponto de vista, desse prisma, né? Enxergar o que pode virar notícia, o que pode ter uma adesão diferente apenas do ponto de vista de marketing, né? De marketing, exatamente. Não é querer mostrar o produto em si, mas é mostrar o benefício, a vantagem que está trazendo para o agricultor. Muito legal. Essa visão é importantíssima para, inclusive, emplacar nos demais veículos de comunicação. Para um bom release, para uma boa pauta, né? Isso é importante. Exatamente. Marcelo, para o pessoal que quiser conversar contigo, procurar você nas redes sociais, você tá lá no LinkedIn, Instagram, como é que você tá? E como é que te acham lá? O meu Instagram é Marcelo Moura Scapini, né? O Instagram, o meu LinkedIn também é Marcelo de Moura Scapini. Estamos lá, e Facebook, todas as redes, né? Hoje tem que também fazer essa parte da comunicação, por mais que eles não sabem muito tempo, né? Também mostrar o profissional Marcelo, o profissional que a gente está trabalhando, viajando e mostrando toda essa questão. Tenho um sonho de um dia, quem sabe, ter um canal para poder mostrar isso também, não com o olhar vence tudo, mas com o olhar Marcelo jornalista,
quem sabe um dia um projeto aí, um documentário, uma caravana, um tour aí, sabe, junto com... É uma ideia. Às vezes a gente tem isso, quem sabe vai ser executado só na aposentadoria. Não sei. Mas tá lá. Mas tem uma ideia de mostrar esse Brasil de bombachas que muitos falam, né? De como é que foi esse desbravar, mostrar as culturas, mostrar essas regiões, o tão grande é o Brasil do agro, tão grande é o Brasil cultural e tão grande é o Brasil do turismo, de várias regiões. Então, eu vejo que ainda falta muita divulgação em cima disso. E hoje, graças a Deus, as redes sociais está se propagando mais fácil. Mas tem muito ainda que ser construído a comunicação em si, em cima do Brasil, né? Maravilha, Marcelo, cara, agradeço mais uma vez teu tempo, tua disponibilidade, tua confiança, né? Te parabenizo pelo trabalho, cara, desde o início, quando a gente começou a conversar, né, nos anos anteriores aí do Projeto Mais Milho. Essa parceria é de ouro, né, com a Vence Tudo, mas não só pelo apoio que a empresa nos dá, mas pelos profissionais que vocês são, né? Você aqui eu tô nomeando e fazendo jus aos demais da equipe, cara, porque realmente vocês são parceiros no sentido de construir algo junto, né? Acho que isso é realmente o que faz a diferença, né? Muitíssimo obrigado, cara, pela participação. Não, eu que agradeço, né? Agradeço desculpa pelo tempo, né? A gente falou em torno dos 20, 30 minutos, já estamos com 50 minutos. Mas é isso mesmo, é bom que a gente tem história, é bom que a gente tem conhecimento para compartilhar, e a equipe toda da Vence Tudo tem essa característica. Agradecer a todos os colegas nesses 14 anos aí de trajetória, as pessoas que se envolveram até então e que estão envolvidas na empresa, são pessoas realmente comprometidas, que têm um diferencial de trabalho, e que o profissional ele está ali para ajudar a empresa a crescer, né? Ele não está ali apenas, e junto com isso também crescer como pessoa, adquirir os seus bens, adquirir crescer financeiramente também em si, e ter esse foco, né, de chegar lá, uma trajetória, uma carreira, em cima disso, poder dizer, eu faço parte dessa história, eu tenho a minha participação de tal a tal ano, eu tenho essa percepção, e isso é importante que os profissionais em qualquer empresa tenham essa característica também, dizer, eu tive aqui, o meu legado foi esse, a pequena participação em um legado de 100 anos, ou de 60 anos, ou de 10 anos, seja 6 meses, 1 ano, 2 anos, é importante você estar ali de corpo e alma. Acho que isso é importante. Obrigado. Forte abraço. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora, e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.